Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Rodízio de Ideias. Sempre falando em nome de TradeTech, iluminando cidades inteligentes. Travelhead Surf, a loja que está fazendo a moda lá na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Sushi Poke, ali na La Rue, a rua mais gastronômica do estado de Alagoas. Super Gelo, o melhor gelo da região. Esse não pode faltar no seu rolê. Aqui no nosso rodízio, horas nós temos muitas risadas, horas nós temos momentos de muita reflexão e hoje teremos isso. Algumas risadas, algumas reflexões, porque está aqui comigo hoje o professor, funcionário público, escritor, dirigente sindical. Tá aqui, ó, 2 livros quentinhos na minha mão. Daqui a pouco sai mais um, né, Aníbal? Já está trabalhando nele e a gente vai falar sobre isso. Enfim, são tantas histórias para contar. Aníbal, bem-vindo aqui ao nosso canal Rodízio de Ideias. Hoje a gente vai servir aqui um contrafilé, uma linguicinha de carne do sol e vamos bater papo e entre o calor da churrasqueira, uma garfada e outra. Degustar uma Heineken. É importante beber uma cervejinha e eu sempre começo com um brinde, Aníbal. Bora. Um brinde e que a vida seja sempre assim, sempre um eterno rodízio de ideias. Mais uma vez, seja bem-vindo. Para a gente começar, Aníbal, eu gostaria de citar logo. Você aposentou como professor, né? Como professor da ETCAL, Escola Técnica. Do comércio, né, de Alagoas. Muita gente, hoje a gente poderia dizer que tem alguém assim que você lembra, que passou ali pela sua mão como professor. Muita gente que hoje ocupa assim, um cargo, ou foi de escola pública, né? Lá na época mais remota, obviamente, né? Ou fez esses cursos técnicos, né? Ali formava muita gente boa, né, Aníbal? Era. No início, logo quando eu cheguei em 1986... Quando você chegou onde? Aqui em Maceió? Aqui em Maceió e também na Escola Técnica. Certo. Pouco tempo que eu cheguei, aí eu fui trabalhar numa empresa próximo à ETCAL, né, que a gente chamava ETCAL, e era uma empresa que consertava máquinas, mimeógrafo, não sei o quê, então tinha... Tem gente que não sabe nem o que é isso, um mimeógrafo, pode ter certeza. Tem, né? Com certeza. Então, tinha um rapaz que trabalhava na ETCAL que sempre levava o mimeógrafo para consertar lá. E conversa vai, conversa vem, aí eu dizendo que dava aula no Rio de Janeiro e tal. Aí ele disse, rapaz, dê um pulinho na Escola Técnica, vá falar com o Breno Lins. Aí eu fui falar com o Breno Lins, no mesmo dia ele chamou o tesoureiro, traga a sua carteira, nós temos um concurso. Aí era curso técnico de secretariado e técnico de contabilidade. Então, como eu me formei em ciências contábeis e lá no Rio de Janeiro, na Universidade Henrique Simonsen, e aí eu também fiz especialidade em auditoria externa e interna, através de uma empresa que selecionava estudantes, a Walter Roy, Auditores Independentes. Pronto, aí o Breno pegou logo a carteira, mandou assinar aquela coisa toda, e eu comecei a dar aula lá. Só que eu dava aula só no curso de técnico de contabilidade. Aí eu tenho o prazer de até hoje, a minha última turma lá, depois vou dizer por que aconteceu isso, a minha última turma foi em 2012. E de lá para cá a escola deu problema lá e era uma escola centenária de 1916. E eu dizia, ela ficava ali na João Pessoa, aquele prédio que tinha umas escadas, que tinha um sindicato. O sindicato do comércio era embaixo, e você subia aquelas escadas e estava lá, tinha um salão bem imenso, com auditório e tudo. É verdade. E as salas de aula... Eu estudava ali no Cônigo Machado. Isso, era bem pertinho ali, bem pertinho. O Cônigo Machado era lá da igreja, né?
da igreja. Não sei. E a sala de aula ficava em cima. O Cônego, ele era mais lá em cima, onde hoje é o SESMAC. Sim, Ali sim. era, esse que você está falando... É do não sei o que Barbosa. Isso, Monsenhor Barbosa. Monsenhor que era ali. Luiz Barbosa. É, isso aí. Isso aí. Pronto, aí... E hoje, até hoje, quando eu passo na rua, aí a minha filha, a minha companheira que está ali, as pessoas, professor, em tudo que eu chego, em todo lugar que eu chego, professor, aí a minha menina disse, você foi professor dele? Pai da sua idade. Não, porque era curso técnico. Outro tipo de não escola. Não é igual a você, não. É verdade. E ali muitas vezes as pessoas trabalhavam durante o dia sim. e iam estudar à noite ali, sim, né? Sim, Muita gente fazia isso. Sim. Pessoal do comércio, maioria. É verdade, exatamente. Já que você falou no Rio de Janeiro, então vamos para lá. Vamos logo para o Rio de Janeiro. Depois você é alagoano, mas passou muito tempo lá no Rio de Janeiro. E, inclusive, você reporta isso aqui neste livro, Rio de Janeiro, onde estão teus encantos? E aqui já começa a primeira crítica do Aníbal, na minha opinião, depois você me corrige se eu estiver errado, em relação ao Rio de Janeiro. Onde estão teus encantos? Creio eu que seja em alusão àquela marchinha do André Filho, de 1934, que falava do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, cidade de encantos mil, né? Mais uma coisa, né? Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, né? Isso deu ao Rio de Janeiro o nome de cidade maravilhosa. Foi aquela marchinha do André Filho. Se você abrir isso aí, você vai encontrar esse versozinho, porque já naquela época que eu morei lá, as pessoas... Depois a gente vai falar sobre isso aqui, né? Que esse aqui é barrapesada.com. Eu acho que é logo no começo que ele tá. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, aqui. Nos bailes de carnaval, ele tocava cheia muito. De encantos mil. Seria isso, esses encantos mil que você procura, você pergunta nesse livro? Hoje, infelizmente... Você morou lá durante quantos anos, Aníbal? 21 anos. Eu morei lá de 65 até final de 85, ou seja, 20 anos. 20 anos, cara. 21 anos. E a sua ida para lá, ela, pelo que eu li aqui no livro, olha só, é um livro tão fininho. 52 páginas, isso, 52 páginas, mas de um peso enorme, de tantas memórias rebuscadas, de tantas lembranças vividas e revividas. Eu digo isso, agora eu estou todo arrepiado. Homem, pelo amor de Deus, estive lá agora, fiquei... Você esteve lá recentemente, dias, né? Agora, em janeiro, voltei sábado passado. Chegou aí nos lugares onde você costumava ir? Reviver. E eu fui com a minha menina pequena, a dizer aqui, o pai passou aqui, ó, naquela época aconteceu isso. Levei ela no prédio onde foi o calabouço, que está diferente, mas está lá a estrutura. O calabouço era o prédio do Doicode ou não? Não, esse era outro prédio, né? Era outro, né? O calabouço é onde era a UESA. Ah, perfeito! Onde acontece onde tinha aquelas reuniões, os estudantes se reuniam lá. Os estudantes. O antigo, é isso aí. Antigo ESA. Os estudantes... E como era um espaço grande, eles colocaram o calabouço, que era um restaurante. Você estava lá quando a polícia do Exército invadiu o calabouço ou não? Sim. Tá aí o caso aí. Aqui, né? Tá aí. Que assassinaram o estudante Edson Luiz. E ali deu... Ali foi que começou... Para quem é mais jovem, para quem tem, vamos falar, 20 menos, né? Menos de 20 anos. Quem tem 30 talvez já tenha ouvido falar bem nessa história, porque isso que a gente está falando aqui agora, essa história, esse estudante, que o Aníbal se refere agora, essa história dá início a... Foi um barril de pólvora que explodiu nas ruas do Brasil inteiro, com efervescência, obviamente, lá no Rio de Janeiro. E aí, deixa que você conta a história. Porque, olha, é a história que muda a história do Brasil e que mexe com a história de muitos brasileiros, inclusive de muitos alagoanos. Muitos. Né? Inclusive o líder estudantil, o Vladimir Palmeira, é tio do hoje
vereador Rui Palmeira. Uhum. Ele hoje está com 80 e poucos anos, Vladimir. Vladimir. Tem fotos dele aí, tem tudo aí. Aí fala, lá no Sim. vocês estavam... Isso já tinha tido uma série de Já tinha eventos tido antes, né? outras. Foi assim, o calabouço, ele funcionava Você viveu tudo aquilo, né, Aníbal? dentro. Jesus. O Nós estamos calabouço- aqui, pessoal, com a história viva, viu? História viva. Preste atenção nas histórias que você contava. O calabouço, ele era na Praia do Flamengo. Então, com a confusão que houve e os estudantes sempre perseguidos, aí nós conseguimos, não sei como, digo nós porque eu estava no meio, Uhum. mas o Vladimir, que era a liderança e outras pessoas mais, a gente conseguiu levar ele para o centro do Rio de Janeiro, na Avenida 31 de Março, que era onde era a sede da UESA, antiga UESA. E conseguiram espaço e a gente ficou lá, era um prédio antigo, tinha uns 5 ou 6 andares, e o calabouço ocupava um desse andar. E várias vezes nós estávamos lá, na época do almoço. Eu lembro uma vez que chegou o exército, invadiu, só que eles Estavam invadiram, desarmados, com só cacetete. com A arma era o cacetete, isso. e ali a gente conseguiu Agora eles se tomaram um defender. pau, né? Eles bateram na gente, mas a gente bateu muito neles também. E aí foi onde despertou a ira da cúpula, da aí- alta cúpula do Aí, Exército meu amigo, brasileiro. aí eles tomaram ódio pelos estudantes, porque a gente machucou eles também. Aqueles bandejões, o cara jogava o Aham. cacetete com os bandejões aqui e se passasse no pescoço, Sim, sim, decepava. Não tem essa história não, porque era de aço, era grande Uhum. as bandejas. Ali servia ao mesmo tempo de escudo e de Sim. arma, né? Isso aí. Aí pronto. Aí foi, e aí começou a questão, sempre reuniões ali, sempre reuniões, porque a gente aproveitava e ali mesmo a gente comia, né? Que era uma comida bem acessível o preço, Uhum. e a gente comia ali. Aí até que chegou um dia que os cabas chegaram armados. Chegaram armados, e aquela confusão toda, e corre. Sei que teve um aspirante mesmo, cara novinho do exército, e puxou a arma e não deu conversa. Começou. Aí o Luiz, ele acertou o cara, e por incrível que pareça, foi tanto tiro que ia passando um funcionário, se não me engano, escorreu, era do INSS, pela calçada e atingiu o cara morreu também. Teve um outro estudante que conseguiram socorrer. Algum tempo depois ele morreu também. Eu sei que foi uma tarde horrível lá, né? E pronto, aí depois disso, aí deflagrou. Aí foi, os estudantes partiu mesmo para brigar, porque não tinha mais o que fazer, né? Os caras partiram para agredir, então vamos agredir também, hein? Foi isso. E depois dessa confusão, pouco tempo depois, fecharam o calabouço. Eles fecharam, porque eles não queriam que a gente se reunisse ali. Enfim, fecharam o calabouço. E o sepultamento do Ista, como é que... Ali foi um verdadeiro... Foi. Como é que é o nome dele? Agora deu um branco. Zé Luiz, não. Não, do estudante. Foi o seguinte. Aí, na Avenida Rio Branco, tinha uma delegacia, a gente foi fazer um BO. Veja se você acha o nome dele aí. Tem uma foto aqui. Ele aqui dentro no caixão. Porque são tantas histórias, cara. E essa história tá tão recente, né? Tá tão atual, porque tá aí no mundo Edson inteiro. Luiz, aí ele aqui no caixão. Edson Luiz. A história sendo contada, Luiz. né? Aí tinha uma delegacia na Avenida Rio Branco, a gente foi lá, fez o BO, e os militares, nós com medo que eles pegassem o corpo do cara e desse fim, aí nós tivemos que ficar com esse cara, assim, aquele dia, a noite toda. No outro dia, aí o Vladimir, com as loucuras dele, aí botaram no caixão com as bandeiras, como está aí, vamos levar para a Cinelândia. Que tudo acontecia. Isso. Corria, mas acontecia na Cinelândia ali.
Aí tinha a Para Câmara de onde convergia Vereadores. tudo, né? Tinha a Câmara de Vereadores, Teatro Municipal. Do outro lado eram os bares e tinha o cinema, o Odeon. Aí o Vladimir, vamos pendurar esse caixão numa árvore. Aí arrumamos corda, tudo, mas na hora quase que o caixão vira, vamos desistir disso aqui, botar aqui. Agora, isso milhares de pessoas ali, não é? Totalmente lotado. A Cinelândia estava... Totalmente lotado, poxa. totalmente lotado. Daí já não era só mais estudante. Né? Não, aí estava toda a sociedade, tem artistas, cantores, pessoas de idade, pessoas novas, Cineastas. cineastas, tudo, né? Todo aquele pessoal que era contra essa história aí. Mas não deu certo de pendurar o caixão. E aí a gente acabou promovendo o enterro do cara, tudo, do Edson. E depois um outro, como eu te falei no início, um outro estudante que tinha sido hospitalizado morreu. E o cara que estava passando na calçada também foi atingido, morreu na hora também, como o Edson, também morreu na hora. E aí foi um balde de água fria para estourar a confusão, fecharam o calabouço, essa coisa toda, e a história começou a... Como é que vocês se reorganizaram para definir os passos seguintes? Porque a essa altura do campeonato já estava sendo todo mundo caçado, já estava todo mundo ali no olho do furacão mesmo. E como é que vocês conseguiam se reunir longe dos olhares daqueles que estavam caçando por vocês? Na realidade, a gente não... Sempre quando a gente se reunia, quando nós nos reuníamos, que eles descobriam, sempre dava batida e prendia 20, 30. Uma vez, numa das reuniões nossas, eles prenderam, nós tínhamos pedido uma audiência com o então presidente, na época, era o Costa Silva, para que a pauta era que ele libertasse os estudantes presos, que ele revisse essa história dessa perseguição. Mas aí, quando a polícia chegou, eles não tiveram paciência, ou seja, foi um novo confronto, e dessa vez eu lembro que foram uns 400 estudantes, para você ter uma ideia da quantidade, foram uns 400 estudantes presos naquele dia. Uma coisa que a gente foi buscar uma solução, piorou mais ainda. E era sempre assim. Todas as vezes que nós nos reuníamos, depois que fechou o calabouço, dificultou muito, mas todas as vezes que nós nos reunimos, que eles davam batida, era confronto e... Você chegou a ser preso ou não? Graças a Deus, não. Eu acho que eu era muito pequeno, aí eu não escondia. Né? Esse cara... ou eu era pequeno ou era liso demais. Era muita gente sendo, Era. sendo levado ali para aquelas... Aí com essa os confusão... mais variados possíveis, né? Aí com essa confusão toda, a gente conseguiu organizar a passeata dos 100 mil. A famosa passeata dos 100 mil. E foi. A gente começou, tem ela aí. Você tem fotos também, né, da passeata dos 100 mil aqui no livro? Tem próximo àquela que estava ali. Do Luiz. Ah, tá aqui, ó. Aqui. Aí a gente conseguiu juntar o máximo possível de pessoas na cidade. Ó, o Vladimir aqui, ó. Né? Ele que está falando aqui. Isso, Esse aqui. Aí a gente conseguiu juntar o máximo que a gente pôde na Cinelândia, e aí a gente começou a marchar como quem ia para a Praça Mauá. Só que quando a gente chegou na Presidente Vargas, que sempre o percurso era esse, era a Avenida Rio Branco, que ele ligava a Praça Mauá à Cinelândia. Então, quando a gente chegou na Presidente Vargas, que estava bem, ainda está lá a Catedral, a Cinelândia, a Candelária, a Igreja da Candelária, aí estava tendo uma missa e os caras chegaram com a cavalaria, covardia. Aí chegaram com a cavalaria, foi um cacete.
Aí até o padre apanhou naquele dia. E não adiantava pedir para maneirar, não adiantava, porque os caras, era como dizer, era sangue no olho. Não sei porquê, né? Mas foi aí que surgiu a passeata, a grande passeata dos 100 mil, que aí juntou. Não sei de onde saiu tanta gente, era um formigueiro. E atores, cantores, artistas, mas eles não respeitavam ninguém. Esse era o detalhe. Não respeitavam ninguém. Aí, Ali, me diz uma coisa, Aníbal, como é que você gosta do ponto da sua carne? Para mais, para bem menos, ao passado, ponto? bem passado. Ao ponto mais, né? É. E ali, Aníbal, tanta coisa aconteceu, cara, que acabou realmente mexendo com a vida de tanta gente. E essa história está sendo contada hoje aí no mundo inteiro através do filme Ainda Estamos Aqui, né? É, Que vem do livro do Marcelo do filho, né? Do Rubens filho Paiva, do né? Rubem Paiva, né? né? E conta a história do desaparecimento dele. Tanta gente desapareceu naquela época e até agora É, não se tem notícia, né? com Outros certeza. foram O mortos. Rubem Paiva mesmo foi tornado público e oficial há pouco tempo, né? Porque ele dizia que não aconteceu, que ele. E ali foi uma O, luta da família mesmo, né? sim, foi. Que o regime não teve nenhuma culpa. Né? E, na realidade, se fosse ver, foram dezenas e centenas de pessoas que desapareceram assim do nada, né? Só que, por exemplo, o Rubem Paiva, o Herzog e outros mais que já tinha um nome, vamos dizer, na época, esses foram a família sempre insistindo que eles decretassem, que eles oficializassem o sumiço e a morte do cara. Mas isso tudo aconteceu no ano de 1968. Esse foi o pior ano do regime militar, da repressão militar. E você sabe que foi o ano que eu nasci, né? E foi. Eu sou de março de 68, é exatamente quando a coisa estoura, né? Eu já estava com 17 anos. Pois é, cara, você já Eu sou estava de- ali naquelas lutas. Sou de aí. 50. E aí é o ano. Foi o ano mais pesado, mais polêmico Você estava naquele show ou não? Naquela. Onde. do Rio Centro. Sim. Estava, mas vamos. Voltar Deixa um o Rio pouquinho. Centro para depois. É. Aí, no meio daquelas, eu estudava um colégio particular e a gente sempre escondido, fazendo alguns movimentos e escrevendo. Que hoje eu estava olhando os meus poemas e tal, aí tem lá negócio 65, 66, 68. Esse que eu botei aqui foi No segundo livro, né? Aqui. Entre textos e Esse versos. foi o primeiro, esse aqui é o segundo. Aí, 68, então os estudantes, como era o Rio de Janeiro, porque o regime militar foi no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro foi onde se concentrou as maiores, vamos dizer, barbaridades mesmo. Os maiores conflitos, as maiores pegadas, foi tudo no Rio de Janeiro. E em 68, 29 de setembro, aconteceu um outro caso no Rio de Janeiro que foi polêmico, foi o terceiro FIC, terceiro Festival Internacional da Canção. Uhum. Esse festival, na realidade, ele começou em São Paulo, com as prévias pela TV Repórter. Era TV Tupi também. Né? Era. E a Globo, vendo o sucesso daqueles festivais, que só tinha estudante mesmo, e tinha
senhores que iam lá para apoiar também. Aí a Globo entrou no par e promoveu em 29 de setembro de 68 o terceiro FIC, terceiro Festival Internacional da Canção. Aí eles fizeram 2 noites, uma noite com músicas internacionais, que foi uma noite ou 2 antes, e no dia 29, a noite das músicas nacionais. Aí E já ia com proibição ali aquela noite, né? tinha 2 músicas proibidas já, que era para não dizer que não falei das flores, com o Vandré, e outra era Meu País, não, tem aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui. Tá nesse aí ou nesse de cá? Não, tá nesse aqui. Mas tá nesse aqui também, eu li esse de cá. Não, então é nesse mesmo aqui. Deixa eu ver só aqui, só o nome da música para que as pessoas lembrem. Não, é importante sempre a gente... É. Foi aqui. Cadê a letra? Está aqui. O André. E a outra foi Caminhando, Cantando. Não, e a outra foi essa aqui. América, América, do César Rodão Vieira. E pronto. Então, quando o Geraldo Vandré foi se apresentar, ele sozinho, como tem aí, os jurados, tinha até Isaac Karabchek, Bibi Ferreira, era primeiro, não sei como é que a Globo conseguiu convencer esses caras de participar desse festival, que eles já sabiam mais ou menos o que ia acontecer. Quando começou o festival, Maracanãzinho, eu lembro, Maracanãzinho tinha em torno de 30 mil pessoas. Aí Chico Buarque, Zé Ricardo, Mutantes, todo aquele pessoal da época. E eu lembro, quando a gente chegou no Maracanãzinho, já estava praticamente rodeado de militares do Exército, essas coisas todas. Porque quando a Globo promoveu esse festival, ele já tinha recebido um recado para que não deixasse que a música Caminhando e Cantando, a não ser que não falei da flor, fosse a vencedora. E o jurado teve que obedecer. E ela tinha tudo para ser Sim, lógico. A vencedora, né? Lógico. Aí foi alvo de porque ali foi a confusão. Aí, mas assim, a gente volta a falar já sobre isso, Aníbal, porque eu quero dar um recado rapidamente. Preste atenção aí nesses 2 recadinhos que vão aparecer. Curitiba recentemente recebeu o prêmio da cidade mais inteligente do mundo e, para corroborar, né, a Trade Tech nesse cenário, aqui em Curitiba nós temos 3 modelos de luminária instalados, a Ludax, Arcobras e Argus. Mas enfim, pessoal, quis falar para vocês aqui que a partir da iluminação pública, ela não só vai trazer segurança, confiança, credibilidade, conforto, economia, redução do consumo, mas a partir do ponto de iluminação. A gente tem aí uma gama de serviços que podem ser incrementados e a partir da redução do custo que ela traz para os cofres públicos, nós conseguiremos também fazer investimento em tantas outras áreas. Hoje o rolê é especial, hein? Estamos aqui na Praia do Francês, na famosa La Rue, a rua mais gastronômica de Alagoas. E o destino, hein? O Sushi Poke, em frente à Vila Instagramável, com um espaço novo e totalmente renovado. Para começar, fui surpreendido com essa entrada incrível, o Webjoy Dragon, uma explosão de sabores que já deu um spoiler do que vem por aí. E agora o prato que me trouxe aqui, o famoso hambúrguer de sushi. Gente, ele é realmente generoso e delicioso. Vem comer um sushi de forma diferente e esse é cheio de personalidade. E aí, curtiu o conteúdo? Então faz o seguinte, já me segue, deixa a sua opinião nos comentários e não esquece, Sushi Poke na La Rue, aqui na Praia do Francês. Vem-te embora curtir essa experiência única e extremamente deliciosa. Vem pra cá, aqui no Sushi Poke tu vai amar. Ok, beleza, dados os recados, continuemos com a história. Mas para falar de festival, vamos anteceder um pouco. Em 1966, TV Record São Paulo promoveu um festival. Aí estava lá Chico Buarque, Geraldo Vandré, de novo, com o Theo Barros,
Aí, nessa época, o Geraldo Vandré compôs a música Disparada. E foi para o festival. O Chico Buarque foi com a música Sabiá. E aquela confusão. Quem defendeu a música Disparada do Vandré foi o Jair Rodrigues, Isso. novo ainda, com aquele jeitão dele, brincalhão, sorridente. Aí vem, porque era assim, se apresentava todas as músicas, e depois o jurado aí dava uma pausa para que o jurado dissesse a classificação de cada uma Isso. música. Aí vem quinta, quarta, terceira, quando falaram na segunda música, aí Disparada, do Geraldo Vandré. Aí veio o Jair Rodrigues, cantou de novo a Disparada. Aí, em primeiro lugar, Sabiá, do Chico Buarque. Aí o Chico Buarque, nesse dia, nessa noite, ele se recusou a receber o prêmio, porque ele disse o seguinte, que a música do Vandré, que a música Disparada era igual ou bem melhor do que a dele. Então ele se recusava a ser O único Olha, vencedor. que coisa Uhum. brilhante a posição, né? E aí eles tiveram que improvisar, e nesse festival houve 2 vencedores, Sabiá e Disparada. Em Eles primeiro tiveram que lugar. dividir os prêmios, essa coisa, porque o Chico Buarque, eu acho que ele ficou até envergonhado, né? Pronto, aí houve esse episódio aí da divisão do prêmio, essa coisa toda, e Isso lá em 66. 66. Aí fizeram outro festival em 67, a própria Record, foi onde apareceu Edu Lobo, apareceu Newton Nascimento com a música, teve até uma novela, Newton Nascimento, apareceu a Rita Lee com os Mutantes. Mas o problema foi em 68. E aí, quando termina... Em 66, os problemas ainda eram diplomáticos, vamos dizer assim, né? É, Era algo mais aí sim, aí... que ia se resolvendo ali meio que na diplomacia, né? ainda não estava o regime militar, né, e tal. Uhum. Quer dizer, ainda estava, mas não muito, vamos dizer, muito pegado assim. Então, em 68, quando anunciaram a segundo lugar, para não dizer que não falei das flores, aí o Maracanãzinho em peso, foi uma vaia, marmelada. Aí eu até digo que um desses gritos deve ter sido o meu, eu estava lá. Aí o Vandré chega e ele teve que falar uns 15 ou 20 minutos, Deixa eu colocar. pedir para as pessoas entender que não era o momento de vaiar, que não ajudava ele, aquelas vaias, e o pessoal não queria conversa, foi marmelada, 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 marmelada. Aí, com o tempo, ele consegue representar, cantar a música dele, o Maracanãzinho inteiro acompanha. Aí, quando anunciaram a música do Chico Buarque e do Tom Jobim, aí entrou Sinara e Cibele, que foi acho que defendeu a música dele. Se eu não me engano, foi a banda, parece. Creio que foi ela mesma, Aí elas entraram para cantar, todo mundo, o Maracanã ficou de Deu costas as costas. e vaiando. Aí, Isso é épico. negócio horrível. Aí termina o festival, aquela confusão toda, o pessoal começa a sair, aí chegaram o Vandré, se você sair, os caras vão te pegar. Aí ele vai, e demorou muito tempo, aí arrumou uma roupa que disfarçou e ele conseguiu passar pelo bloqueio e foi para uma casa de uma namorada dele, que era na Praia Grande de São Paulo.
em São Paulo. E depois a polícia continuou fazendo busca, rodeando a casa. E aí ele, no Rio, ele tinha uma grande amiga dele, que era a viúva do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa já era falecido, mas ela... E mantinha uma casa num local bem discreto. Sim, sim. Não é? Não, quando ele voltou para o Rio, ele ficou num apartamento mesmo, Ah, tá. no Leblon. Aí ninguém desconfiava, né? Uma senhora já de idade, já viúva. Então ele ficou... Acima de qualquer suspeita, né? Era mais ou menos em novembro isso. Aí quando foi no carnaval de 69, ele, disfarçado, ele conseguiu ir para um asilo. Aí foi, a princípio, ele foi para o Chile, depois foi para o Uruguai, Itália e Alemanha. Aí, na Itália ele gravou um compacto duplo. Essa viagem para o Chile, salvo engano, ela acontece de carro, não é, Aníbal? Foi. Mas ele saiu disfarçado. Ele saiu disfarçado para poder escapar, né, do bloqueio e tudo. Aí em 71, 72, por aí ele volta para o Brasil, mas ele volta totalmente descaracterizado. Ele deve ter levado uma lavagem cerebral muito grande. Não, ali foi, viu? O cara chegou elogiando as Forças Armadas, fez música para a Marinha. Não, tem aquela história de que ele era forçado a ouvir Sim. a música, né, diuturnamente e tal. Em alto som ali, numa sala trancada, né? É a história da pressão psicológica, né? Sim. Né? Com certeza. E, infelizmente, quando ele voltou aniquilado mesmo. E só Nunca mais teve saúde, né? Não. Ele conseguiu fazer um show na terra dele, que era João Pessoa, na Paraíba. Não, Campina Grande. Campina Grande, Paraíba. Era Campina Grande. Mas não foi aquela... O pessoal não... Porque estava esperando ele já uma não pessoa. era mais o mesmo. Estava esperando uma pessoa. E chega outro completamente, outra aí, sem dúvidas. descaracterizado. Tá. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com ele, lá agora no Rio, que eu estava com meu cunhado. Horrível, uma menina nova que não sabia de nada. Coisa horrível. E ele... Essa menina nova que não sabia de nada, por acaso, que você seria a repórter? Era repórter de um canal de TV lá, mas a gente via, rapaz, o Isso aqui é um despreparo. chimichurrizinho, viu? Despreparo da coitada da repórter. E ele, peso, como dizia a história, né? Sem poder abrir o jogo, sem poder falar. E foi um negócio meio... Poderia até, para mim... Você gosta de pimenta, cara? Um pouquinho. Vou colocar ali, assim, bem O negócio que poderia até ser evitado. Mas essa não é foi. braba, viu? É. Eu coloco assim, eu gosto de... É isso aí, infelizmente. E aí os caras Vamos experimentar para ver se tá bom. não conseguiram parar e vieram vários atentados lá no Rio de Janeiro, praticados por eles. Teve um atentado com uma família uruguaia que foi horrível no Rio Grande do Sul. Essa é a chamada Operação Uruguaia. Durante um bom tempo, inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil que ajudaram essa família a ser presa e deportada para lá, né? Houve uma pressão muito grande, né, vinda para cima do próprio governo brasileiro, né, por conta disso. O governo, na época, se eu não me engano, era o
Pedro Simão, parece, lá no Rio Grande do Sul. E eles ainda fizeram o seguinte, a princípio levaram o cara com os 2 filhos e a mulher ficou presa no apartamento. Aí a sorte dela é que uns jornalistas gaúchos descobriram... Souberam da história, né? E eles fingiram que era segurança uruguaia e tal, que foi policiais do Uruguai em parceria com os brasileiros que provocaram isso aí. Então eles vieram, aí eles foram lá no apartamento. E essa é a confusão toda, né? Porque teve militares brasileiros envolvidos na história. Sim, sim. Porque se não tivesse a interferência brasileira, eles não iam conseguir fazer isso. Sim. Aí o cara vazou vazou e a imprensa foi em cima e eles tiveram que levar a mãe das crianças para o Uruguai para se juntar com o marido e os 2 filhos. Foi uma confusão danada, tanto que depois o governador do Rio Grande do Sul, o Pedro Simão, ele reconheceu e indenizou essa família. E o governador e o presidente do Uruguai até seguiu. Ele fez a mesma coisa. E foi... Mas antes disso já tinha morrido muita gente nessa operação aí. Ele foi um dos que se salvaram por conta da interferência de 2 jornalistas. Se eu não me engano, um era da Veja lá nessa época e tal. E a sorte deles foi esses caras. Que eles foram lá, fotografaram, e depois de pouco tempo esse jornalista foi assassinado. Os 2. Pelos militares também. Teve tantos outros golpes aí. Teve o outro golpe do gasômetro. Teve um outro de um arcebispo do Rio de Janeiro, que eu não me recordo o nome, que eles sequestraram o cara, chegaram na Avenida Brasil, tiraram a roupa toda do cara, deixou o cara nu na Avenida Brasil. Era um arcebispo, era bispo, muito... o caso está aí no livro. E o carro, que era o próprio carro dele, que os caras pegaram ele com o carro, levou para um lugar e explodiu o carro, essa coisa toda. Mas foi muita truculência, muita coisa ruim. E imagina, Aníbal, como é que você conseguiu fazer essa coxa de retalho, cara, aqui? Eu imagino o tanto que você teve que... Porque escrever é isso, é um ato de você vai, aí depois você revisa, aí tira alguma coisa, coloca outra. E contar tudo isso em 52 páginas não é fácil. Não é fácil. E fora o choro, né? Porque quando você... É como se você estivesse ali... se debruça num negócio aí para escrever, você começa a viver, começa a lembrar. Porra, que aperreio, que canalice dos caras. Em algum momento, você chegou a imaginar que poderia morrer também? Várias vezes, pô. Que a gente via colegas nossos morrer várias vezes. Várias. Não tinha essa história, ele não escolhia ninguém. Deixa eu copar aqui, por favor. Não escolhia ninguém. Uhum. Entendeu? Mas é isso. Aí veio... Aí, se eu não me engano, deixa eu ver só aqui. Pra gente... Você conversa sobre isso com a sua família? Não, porque tem muita gente que não gosta de... Tem a Operação Codo, tem aqui isso. Operação Codo é lá no finalzinho já. Nada, eu quero
contar aqui o Rio Centro. Que foi o que você pediu para deixar para depois, né? É. Não, só quero só ver o ano, recorda aqui, o ano que foi o Rio Centro aqui. Deixa eu ver aqui. 83, Marinho. Pronto, tá aqui, o Rio Centro. Foi em 81. 30 de abril de 81. Aí teve os cantores e compositores. Sim, aí só para a gente não passar, porque teve uma coisa que foi muito interessante, no dia do festival, 29 de setembro de 68, no dia seguinte, os jornais do Rio de Janeiro estampou uma manchete que dizia assim: a noite passada foi a noite onde Chico Buarque e Tom Jobim foi vaiado no Maracanãzinho, e a noite de uma música que irritou os quartéis. Essa foi A frase é essa, a né? frase, foi a Irritou os manchete quartéis. que irritou. Onde Chico Buarque e Tom Jobim foi vaiado, e a música que irritou os quartéis. Ou seja, jogou fogo ali. Jogou fogo. Pronto, só era esse detalhe que... Aí vai, em 81, 30 de abril, junta vamos dizer, o clã dos cantores... A elite daquela época, da né? elite da música popular, da MPB, né? Aí todo aquele pessoal, Zé Ramalho, Fábio, né? Elba Ramalho, Milton Nascimento, Gonzaguinha, enfim, aquela nata mesmo. E resolveram fazer um show que, na realidade, o objetivo era fazer um show para o dia 1º de maio de 81. Só que eles resolveram começar na noite anterior, 30 de abril, para virar... Fazer uma virada, né? Na virada, né? E os caras, o exército resolveu colocar uma bomba, várias bombas, na tubulação de ar condicionado do Rio Centro. O Rio Centro era um galpão imenso, que cabia ali 40, 50 mil pessoas, e ele estava lotado. E pronto, o show começou e tal, e os caras não tiveram o que fazer. 2 militares, com não sei quantos explosivos dentro de um carro pequeno, que era um Puma. O carro era um Puma pequeno. E o que ia dirigindo, tudo bem, mas o carona, e Deus como é bom para quem não faz mal, o cara bota uma bomba no colo. E quando ele já estava dentro do Rio Centro, já manobrando, a bomba estourou no colo do cara. Aí estraçalhou tudo, foi uma confusão. E foi corre-corre. O show já tinha começado com a Elba Ramalho. Acho que ela estava na segunda música. Por aí. Ela já tinha cantado uma música. Quando ouviu as explosões, foi que o pessoal que estava do lado de fora percebeu, aí saiu correndo para dentro do Rio Centro. E assim mesmo o show continuou, porque o barulho era muito grande e tal. Mas aí foi a confusão. Acho que eles conseguiram levar, estourou também, explodiu também. Eles não conseguiram colocar na tubulação e as pessoas acabou se salvando disso aí, porque ia Teve ser... outros artefatos, né, que iam ser colocados, que Era- foram colocados também, né, dentro da Exato, casa exato. acho que de máquinas lá Era. Isso aí eles que acabaram tinham... não explodindo onde deveria, né? Para eles, Que depois fase braba, hein? a imprensa
quase que escondido, divulgou que ia ser para ele a maior operação sanguenta que eles iam provocar. Se tivesse dado certo, ia ser mesmo. Não tinha como ser diferente, Milhares de pessoas ali reunidas, né? entendeu? E imagina, as portas tudo fechadas, aquela explosão ali dentro, né? Então, felizmente, eles não conseguiram. E eu estava lá também, no Rio Centro, nessa noite. Possivelmente, se tivesse estourado, eu não estava aqui contando a história. Né? Enfim, mas foi muita correria. É por muita- isso que você, Vita, tá falando tanto sobre esses episódios? porque, na Ou realidade, falar não é melhor ou machuca mais do que calar? bicho, é porque foi muito cruel, assim, foi muito... E eu lembro, quando eu era pequena, a minha mãe dizia o seguinte, tinha palavras que ela não queria que a gente repetisse. Por exemplo, você é do interior também, a sua mãe deve ter dito alguma vez para você, quando você fala, fulano está com câncer, ela disse, não fale essa palavra. Não fale essa palavra. Tem palavras ali que eram Era pesada demais. e proibidíssimas, né? Dentro Exato, de casa. exato. Se os pais te ouvem falando aquilo ali, nossa, Hoje criança fala, os pais falam, não tem problema. uma naturalidade, né? Sim, sim. É porque é a evolução, né? Da coisa, né? Aí. Eu vou Aí mudar a de gente- livro, Aníbal. Eu vou sair do Rio de Janeiro, onde estão os teus encantos, e vou Sim, para agora para uma. só queria Sim, te pois sim, mostrar claro, a contracapa do do Rio. Rio. O mesmo Cristo que está lá na frente, com Uhum. braços abertos, Ele em lágrimas, abençoando, né? ele Aqui, está e aí, depois, como ele diz, como se ele estivesse dizendo. onde "Que foi é que eu errei, né? fizeram? O que é que fizeram? Com Quem meu é o Rio?" responsável por essa arte aqui, Aníbal? Rapaz, eu peguei isso no YouTube, Foi, na né? internet, foi. É o livro, ele foi editado pela editora gráfica, não é isso? É, Vamos, da UFAL, né? Tem aí. 2024. Foi final do ano passado. Tem aí a gráfica aí. Uhum. E aí ele bota a mão na cabeça, chora, diz, e foi, que eu fui, o que aconteceu com o Rio de Janeiro. E eu estava até falando, eu passei esses 30 dias agora, mês de janeiro e início de fevereiro, e eu estava dizendo a ela a tristeza, rapaz, que você. Cada vez eu tenho ainda lá 6 irmãos. Quanto tempo fazia que você não ia no Rio de Janeiro? É Fazia 3 muito anos tempo, só. né? 3 anos, né? Porque assim, vou porque tenho meu filho que tem uma Sempre que netinha. você vai lá, Aníbal, que você revive isso dentro de você ou não? Quando Os você- lugares, né? Como aconteceu, apesar de estar diferente, mas os caminhos são os mesmos, Aham. as ruas são as mesmas. Por onde a gente passava, por onde a gente corria, se escondia. Teve momentos legais também, né? Tem, óbvio. Momentos Tem. bons, né? Óbvio. Por Eu quero que exemplo, você me conta, daqui a pouco você me conta, sabe por quê? Porque eu vou dar mais uma paradinha rápida para dar mais 2 recadinhos e 1 minutinho a gente volta. Na hora do rolê tem um item que não pode faltar, o gelo, né? Vamos combinar. E para garantir aquele drink geladinho e a balada perfeita, eu confio no Super Gelo, o melhor da região. Feito com alto padrão de higiene, bifiltrado e no tamanho ideal. Único de 4 quilos, ele é prático, dura mais e deixa tudo ainda melhor. Super Gelo, o gelo que faz a diferença no seu rolê. Drive head surfing, cabeça no mar. Ondas perfeitas me levam pra surfar. No coqueiral do francês vou entubar. A vida é bela, só aprecia. Céu azul, mergulho no... Muito bem, dados esses recadinhos aí, vamos falar de momentos gostosos também, Aníbal, lá no Bora. Rio de Janeiro. Porque, ué, né? ora, por exemplo, ir para o Maracanã naquela época era bom demais. Onde você morava na época? Era próximo do Olaria. Maracanã?
Não, era na Zona era Norte. No outro lado, Na né? Zona Norte. Uhum. Mas era próximo. Era na Zona Norte. Aí, estudante, tudo, então a gente conseguiu montar um grupo, arrumar um grupo de pessoas. Naquela época, Você é botafoguense, né? certo, sou. Naquela época, o Botafogo estava no áudio, né? Em evidência. Pô, um time com... Eu cheguei a ver Garrincha, Nilton Santos, Manga, Carlos Alberto, Olha que maravilha. tudo jogando Uma pelo seleção, Botafogo. cara. Uma Gerson, seleção. Rivelino. Cheguei a jogar, vi Garrincha jogar várias vezes. Pelé, aquele jogo que o Pelé fez 1000 gols em cima do Vasco, eu estava lá, no Maracanã. O gol de número O 1000. gol do 1000, o gol 1000 que foi no goleiro Uhum. Andrade, gol de Isso, pênalti. Isso. Eu estava lá. Então, esses foram os momentos bons, vamos dizer assim. E o que era interessante é que eu morava próximo de um clube que tinha lá, Social Ramos Clube, e essa turma sempre ia lá. Geralmente dia de sexta-feira e tal. Era um outro momento de descontração. Aí nós chegamos a criar uma torcida. Nós chegamos a criar uma torcida do Botafogo, com essa rapaziada lá, eram uns 20, 25. Aí vamos batizar de Ola Fogo, mas não deu certo, não registrou. Aí, e o que marcava a gente era o seguinte, cara, é porque a gente ia de trem, todo mundo combinava, entrava na estação, pegava o trem. Só que o trem que a gente pegava, que passava em Olaria, que é da Leopoldina, ele não passava no ramal Maracanã, ele passava, quer dizer, ele não parava, porque depois da Leopoldina, depois do Maracanã, era a última estação que era da Leopoldina. Aí sempre tem um engraçadinho, o cara descobriu o seguinte, que tinha umas válvulas no trem, que se a gente desativasse, o trem parava. Obrigatoriamente o trem. Aí parava. Independente do maquinista, independente de Não, nada, aí né? parava, parava, não tinha jeito. Uhum. Aí os caras descobriram isso, aí, e aí, vamos lá, bora. Aí a gente ia, pegava e passava. Quando passava o Morro da Mangueira, a próxima estação era o Maracanã. Aí o que é que os caras faziam? Juntava o grupo, chegava o cara. Aí olhava, aí parava na estação e todo mundo pulava para ir para o Maracanã. Cada bandeira, aí vinham os guardas da linha férrea, com cacetete e a gente com as bandeiras. Mas toda vez era a mesma coisa. Não tinha outro ramal. Aí ia ver Botafogo jogar. Aí outro lazer bom era ir para a praia, Copacabana, Ipanema. E os festivais, né? Os festivais, eu mesmo participei de um festival no colégio que eu estudava. Os caras, vamos fazer isso em 74. Foi em 74. Aí bora fazer um festival, bora. Aí eu escrevi 2 músicas e como eu nunca soube tocar nada, não sei de nada de música, só sei escrever. Aí os caras arrumaram um conjunto para ensaiar com um cara que ia cantar. Beleza, aí uma vez por semana a gente ia, cara, tá a letra aqui, aí o cara arranja, o maestro arranjava. Aí quando chegou na semana do festival, aí o cantor adoeceu. Ué. Aí tem que eita porra. Aí chegou o dia do festival. Aí bora. Grupo de estudantes, quando eu cheguei lá, cadê fulano? Rapaz, tá doente, tá acamado, não veio não. Eu digo, pô, e como é que vai fazer? E as minhas 2 músicas? Aí, não vai apresentar nada. Aí quando chegou, aí começaram a chamar. Aí o maestro, Aninha, vem cá. E aí, tu não sabe a letra, rapaz? Eu digo, sei, pô. Mas eu nunca cantei. Não, faz o seguinte, você já viu várias vezes, então, quando eu começar a cantar, eu dou um toque para você e você entra.
agora só tem uma coisa, não olhe para ninguém. E eu vou olhar para onde? Para as paredes, para o teto. Olha pra Porque cima se das você cabeças. olhar, se você Trava. olhar, você vai tremer. E era mesmo, ó. Aí chamaram a primeira, aí, tem até foto aí cantando. Aí na segunda, não vou mais não. Aí, rapaz, desse beijo, tu já foi a primeira, vai na segunda. Aí na segunda, aí a primeira que eu defendi, das 45, ficou em nono lugar e a outra em sexto. Foi boa. Ainda ganhei um prêmiozinho, botaram no jornal, a letra, essa foto aí saiu no jornal aí. Você ainda lembra ou não? De quê? Você ainda Da lembra música? de cantarolar ela ou não? Não, tem não, bicho. Tem não. Isso foi em 74, cara. Tem 41 anos. De lá pra cá, continua escrevendo letras de música ou só poemas mesmo? Como é que é? Poema, assim, desse tipo. Mas, Pronto, já que a gente entrou no assunto, podemos ir para o Aníbal entre textos e versos? Pronto, aí... Esse eu recebi hoje, Aníbal. É. O outro eu já tinha lido, esse eu recebi hoje. Mas vou ler completamente. senão... o primeiro poema aí fala da nossa terra, lá de Olivença. Esse também é pela editora... Também foi a mesma. Gráfica, né? Lá do, Foi a gráfica da UFAL. da UFAL. Aí eu botei um carro de boi representando o nosso Nordeste, né? Na minha Com época. o velho carreiro. E no final eu botei uma foto da praia, da belíssima praia da Ponta Verde, no Maceió. Aí... E você, aqui na dedicatória, você oferece esse livro, né? mas não leia muito não, que tem coisa que não pode não ler. Né? Vamos ver o primeiro Pronto. poema, Aníbal. Você... O primeiro foi esse aqui. Foi... Pronto, isso aqui. Trajetória de vida. Então, essa aí foi uma história. Por que eu escrevi isso aqui? Porque na época que eu morava lá, na nossa terra, lá no Capim, que depois passou a ser Olivença, né? Como a gente já tinha conversado aí fora do vídeo, que os nossos familiares, né? Que chegou lá na 1800 alguma coisa, e com isso foi desenvolvendo, porque já existia um município lá, um povoado, vamos dizer assim, com o nome de Capim, mas que era vinculado à cidade de Santana do Ipanema. Então eles chegaram de Lagoa da Canoa, lá em 1830, 40, por aí, e eles se juntaram com uma outra família grande que tinha lá no Capim, e eles começaram a desenvolver o município, essas duas famílias, a família Vieira de Oliveira, que é a nossa, e essa outra família, que se eu não me engano era Crispiniano, nome assim, eu nunca entrei em detalhe. Então essas duas famílias foi quem começou mais com ênfase para os Vieira de Oliveira, tanto que quem o primeiro administrador da cidade foi um tio nosso, Tienés Vieira de Oliveira, e o primeiro prefeito oficial foi um primo nosso, que era sobrinho do Tienés, o Gilberto Vieira Calvacante. O nome Olivença, ele origina dos Oliveira ou isso é conversa? Não. Ele era assim. Nós tínhamos uma tataravó, minha no caso, que se chamava Oliventina. E fizeram uma junção de nome, Vieira, Oliveira, Oliventina, e criaram, eu acho que lá em Minas tem uma outra cidade com o nome de Olivença. Ah, é? Tem uma cidade com o nome de Olivença. Se eu não sabia, eu vou até... Tem. Pode pesquisar aí. Eu não sei se é Minas ou é Bahia, mas existe uma cidade em um desses dois estados com o nome de Olivença. E aí nossos antepassados fizeram essa junção de nome. Não sei se eles sabiam, eu acho que não sabia da história da Olivença
da Bahia ou Minas, não sei qual é, depois você dá uma olhada. Bahia? Pronto, já Confirmado na Bahia. Confirmado. A turma da produção aqui não perde tempo não, meu amigo. pronto. Tem uma Tudo cidade, bem, Gabriel. assim como tem no Rio de Janeiro, tem Penedo. Isso, exato. Tem Penedo. Eu passei agora, quando eu estava no Rio semana passada, a gente foi fazer uma visita ao Santuário de Aparecida e a gente passou na frente da entrada de uma cidade com o nome de Penedo. Aí tem Penedo, tem Cachoeira Paulista, que é onde tem o santuário Canção Nova, e aí foi até Aparecida. Sim, mas voltando à Olivença, então dizem os mais velhos que foi isso, foi a junção desses nomes e sobrenomes. E eles chegaram à conclusão de colocar o nome de Olivença em 1958, através de um decreto do governo do estado, ele passou a ser chamado de cidade. Você saiu de lá com que idade? De Olivença? Sim. Eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Aí vocês foram para Anadia. Não, Boca da Mata. Aliás, Boca da Mata. Nas fazendas Cajás. Uhum. E de Boca da Mata nós fomos a Anadia. Então é como está aqui. Quer que leia? Eu adoraria. Nasci no Alto Sertão lá pelos anos de 50. O lugar se chamava Capim. Outro desse ninguém inventa. Logo passou a ser cidade com o nome de Olivença. Muito cedo saímos de lá, pois a seca ninguém aguenta. O êxodo, né? Naquela época era terrível, né? Fomos morar na Nona da Mata, nas terras da Fazenda Cajás, que fica na cidade de Boca da Mata, um lugar cheio de serras, rios e água lá não falta. Não falta mesmo, não. É Zona da Mata mesmo. É verdade, conheço. Depois de alguns tempos, nos mudamos para Anadia, pois lá um comércio meu pai tinha uma escola grande para estudar e uma casa boa para a gente morar. Já na década de 60, fomos todos embora para o Rio de Janeiro. Lá as coisas não foram muito fáceis. Trabalhamos duro o tempo inteiro. Um matuto do Capim, em uma cidade grande, é difícil de se adaptar. Não entende muita coisa e se admira por tudo que vê por lá. Tudo lá é diferente, o povo é muito esquisito, mas o tempo foi passando e tudo foi ficando menos sofrido. E é assim mesmo, as pessoas... A adaptação, né? Lá conseguimos sobreviver, uns estudaram, outros não. Uns conseguiram se formar, outros ficaram na contramão. A história que precisava trabalhar e tal. Uhum. Meus pais, com os seus 3 filhos, no bairro de Olaria, fomos morar. Todos os domingos tinha festa com o resto dos paraíbas que acabaram de chegar. Porque eu nunca vi, não. Não tinha uma semana que não descobria que a gente estava lá. Meus pais eram muito conhecidos na região, tanto da minha mãe como do meu pai. Aí descobria que a gente estava lá, pronto. Aí, final de semana, sempre iam para lá para casa. Foram 15 trabalhadores decentes e muitos batalhadores. Sobrevivemos naquele lugar com presteza e honradez. E todos foram respeitados, seguindo o ensinamento dos meus pais, junto à graça que Deus nos deu. E assim fomos abençoados. Essa é a primeira história. E aí, eu lembrei, e gosto de falar sobre isso pelo seguinte: eu quero que você conta pra gente aqui, rapidamente, a história da ida da família para o Rio de Janeiro, como vocês chegam lá no Rio, como vocês saem daqui, como vocês vão. Por quê? Porque eu meio que vivi isso de uma forma menor, vindo de Santana do Ipanema para Maceió. Aí nós você está dentro do estado, né? Isso. Na época ainda não existia asfalto, era chão de barro ali, a estrada. A gente viajou, a nossa mudança veio num caminhão e nós viemos ali, o pau d'arco mesmo ali, a gente veio em cima do caminhão ali, junto com a mudança. E vocês, para chegar no Rio de Janeiro, cara? Aí, por exemplo, aqui em Maceió, antes da gente ir embora,
para o Rio, a tia Maria, que era irmã da minha mãe, que era lá de Olivença, ela também, querendo que os filhos estudassem, vieram aqui para Maceió. Dá uma vida melhor. Lá na né? década, eles vieram na década de 50 para cá. Então, a gente vinha visitar Maceió, não era nem 10% do que é hoje. Ali onde tem a orla marítima, aquilo tudo ali era sítio de coqueiros. Isso. Tinha vacarias ali. Uhum. Eu lembro que tinha vacaria, o pessoal criava animal, criava gado ali. Entendeu? Criava gado ali. Ali onde era a rua Uruguai, por ali, Rua Uruguai, Rua do Imperador, Praça Sinibu, aquilo ali, eu lembro que o cara criava gado ali, tirava leite, vendia leite nas Você casas. chegou a pescar no Salgadinho ou não? Não. A turma pescava ali, era uma maravilha, né? Aquele rio era uma... Eu conheço a história da Cátia Borges, que tomou banho lá. mas ali onde hoje... Quer dizer, aquela foz dele mudou, né? sim, Nessa época que você está falando aí, a foz era em outro local. Por quê? Porque o rio passava por dentro de onde hoje é aquele clube Fênix, Fênix Alagoana. Ele passava ali, aí os caras desviaram o curso do rio, até hoje ele deságua ali. Você lembra que naquela época, lógico que a gente, naquela época tinha um riacho, ali onde era Praça Sinibu, era o riacho Maceió. E daí surgiu o nome da cidade, de Maceió. Que, na realidade, era um nome indígena, né? Uhum. Maceió era um nome indígena. Então, eles aterraram... Era um engenho. Maceió. Não, era um riacho. Isso. E tinha também um engenho... Um engenho lá mais à frente, lá perto da... Próximo daquela igrejinha de São Gonçalo. Exatamente. Era o engenho ali. Uhum. O engenho Maceió também. Depois veio ser, salvo engano, a Casa da Pólvora, alguma coisa dessa natureza, que durante muito tempo, né, ali era onde se guardava exatamente o material bélico. Era. A defesa local. Era. Então, eles aterraram tudo ali, a Rua do Imperador, Praça Sinibu, e foram construindo, né? Mas lá na orla, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiú, aquilo ali era fazenda, sítios de coqueiro. É por isso que naquela época, o Farol, que estava começando a crescer, o bairro do Farol, ele se tornou o metro quadrado mais caro da cidade, que era lá em cima. Depois que a orla começou, aí passou para baixo. Mas é isso. Então, foi o seguinte, nós saímos das Cajás para ir para Anadia. Meu pai comprou uma loja, como a gente estava conversando. Ela tinha 13 portas. Era 7 para a praça e 6 para uma rua Coronel Costa Nunes. Mas aí eram 13 filhos. Em 1961, 62, um dos mais velhos casou com uma professora da família Palmeira, lá de Anadia. Então, ele já era funcionário da Casal na época, tudo. E quando a gente foi embora em 65, ele ficou. Mas como é que se deu isso? Uns 2 anos antes, 63, 64, os meus pais pegaram os 4 mais velhos e mandaram eles ir para o Rio de Janeiro. Então, lá já tinha os filhos da tia Maria, que também foram antes, vieram para Maceió e depois Rio de Janeiro. Então, os filhos da tia Maria deram um suporte para eles e eles tinha um prédio grande lá em Olaria, é um local que chama 5 Bocas, porque é uma rua que vem para cá, outra cruza, que sai da Praia de Ramos, cruza, e tem uma ruazinha estreita, que era a Rua Carlina, que ia sair lá na Rua Bariri, no estado de Olaria. Bom, aí vieram os 4 mais velhos. Aí começaram a estudar, trabalhar em emprego tipo supermercado, trabalhar em loja mesmo. Os 4 trabalhou em lojas.
Um outro, ela arrumou uma representação, aí era uma empresa de São Paulo, e eles foram, o suporte de grana para sobreviver, os meus pais mandavam, né, para ele, porque não tinha como 4 salários mínimos alugar um apartamento, comer, vestir, não sei o quê. Aí vinha. Então eles foram, quando se sentiram que dava para receber, isso um ano e pouco, 2 anos no máximo depois, aí nós viemos embora. Engordaram as canelas um bocadinho. Sim, agora vem o resto para cá. Agora o restante. Agora me conta aí como é que foi. Vocês foram Não, aí... de caminhão. Era o Fenemê ou não? Qual era o Fenemê. Era o famoso Fenemê? Não, mas só quem foi no Fenemê foi eu. Então me conta essa história, essa é que eu quero saber. Aí... A mudança de vocês estava junto lá no Fenemê ou só você que estava indo? Não. Aí foi o seguinte. Aí naquela época tem uma linha que era da Nacional, parece. Aí eu sei que vieram 8 filhos com meu pai e minha mãe. Já tinha 4 lá, 12. E um ficou em Anadia, que já estava casado, já tinha uma filha pequena. Aí... Era um time de futebol de campo com 2... Com reservas. Reserva, né? Reserva. Se machucasse, entrava. Isso. Tinha como substituir. Porque era assim mesmo. Aí, tinha um amigo nosso lá, o Dada, que ele tinha um Fenemê, aqueles caminhão da boleia achatada, e ele sempre ia para Rio, São Paulo, levando produtos daqui de Anadia, tipo laranja, abacaxi, não sei o quê. Aí, perto da mudança, ele, compadre, com meu pai, olha, se quiser eu levo a mudança do senhor. Aí, como, meu velho? Não, eu estou com uma carga aí, a gente joga a mudança em cima da carga e dá para ir. Aí o papai pensou, disse, e se quiser, eu ainda levo um filho do senhor de carona, aí que sobrou para mim. Leva esse menino. Leva esse menino aqui, tá com 14 anos. Aí eu fui com ele. Cheio de dinheiro no bolso. Pouco. Aí o carro tem um problema, bicho. Quando os faróis não funcionavam, não acendia. Quando dava 5 e pouco, começava a escurecer. Tinha que parar onde tivesse. E com isso, eu lembro que nós saímos daqui numa segunda-feira, cedinho. Fomos chegar no Rio de Janeiro no sábado, à tarde. Sofrimento da porra. Super alimentado na estrada. Dinheiro acabou, com 2, 3 dias o dinheiro acabou. A gente comia farinha com banana, olha. Banana, fruta mesmo. Misturava? Passava na cidade do interior, tinha feirinha e tal. Comprava um saco de banana. Pronto. Então, foi 6 dias para chegar no Rio de Janeiro. Ele só andava durante o dia. Quando dava fome, parava. Às vezes a gente comia dentro do caminhão mesmo, para ganhar tempo. E foi muito sufoco. Ô, Nibal, aí eu vejo esse poema aqui que se chama Risos de Minha Tristeza. De minha tristeza. Lê ele pra gente e depois você... Como você querer chorar e você não você, no meio do choro você tem que rir. Né? E você tem famoso rir para não chorar. Rir para não chorar. Então, Riso de Minha Tristeza. Eu fiz isso aqui, eu acho que escrevi, foi em 73, 74, por aí. Aí, eu estava lá pensando, eu digo, rapaz, aí veio essa ideia de escrever isso aqui. Riso de Minha Tristeza. Andando de tanto correr, sorrindo de tanta tristeza, vivendo para não morrer e de ser menos um a existir. Não morrer para existir, alimentar para sobreviver, sorrir para confundir a alegria do meu entristecer. Isso é forte, hein? Bicho, é isso. Isso é muito forte. E sorrindo, chorando, em risos de tristeza,
Fico triste pensando em rir. Rir só para forçar a natureza. Cara, A alma está bem sofrida ali, aí, né? ali, o sangue correndo, esquentando. Pergunto a mim mesmo, se meu riso é para viver, viver para não morrer, sorrindo de tanta tristeza e rastejando de tanto correr. Agora vou tentar não confundir minha alegria do meu entristecer, meu rastejar do meu correr, para alcançar na vida o meu pretender, de riso de tanta tristeza, na tristeza do meu viver. Cara, isso aqui é pura emoção, porque Aí fala de tuas lutas, dificuldade, né? De tuas guerras, é, né? Externas e interiores também, né? você tem que correr atrás mesmo, não deixar a cabeça arriar, não deixar a peteca cair, como diz o Matuto, né? E você fazer das tripas coração. É como coração, disse Djavan, né? Morrer de sede, enfrentar o mar, né? enfrenta o mal. Imagina isso, você ali, vendo aquele mundaréu d'água na sua frente, Aí o cara você morrer de sede. é muito, muito complicado. Então, Dessas lutas aí, Aníbal, pra gente tá já se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, espero que você tenha gostado aqui da muito, nossa muito, conversa, espero que o churrasco tenha estado ao seu não. gosto. Você também é sindicalista, né? Você Sou. passou quanto tempo no Detran? Você Não, está ainda aposentado estou. de lá ou ainda Não, está lá? ainda estou. Você estou. aposentou como professor, Como né? professor. Mas continua como... Na época que eu era professor da Etical, nós fundamos, em 1991, nós fundamos o Sintep, que era o Sindicato dos Professores de Escola Particulares de Alagoas. Sintep. Não tem mais esse sindicato Tem não. hoje em dia, né? Virou não. tudo um sindicato só ou não? Não, é porque tem o Sinteal, né? Uhum. Que é do público, das escolas públicas, e o Sintep, rapaz, quando a gente saiu, deixou a direção, uma outra chapa. De vez em quando eu encontro até o menino que foi gente boa, mas ele não soube conduzir ou não teve, porque sindicalista, se você não tiver perseverança, se você se incomodar com os desdém de quem está dirigindo, de quem é dono das coisas, vamos dizer assim, né? Se você não aguenta caminhar, você baixa a cabeça e vou deixar para lá. Então, ou você tem perseverança, ou você vai em cima e o cara falando, você é isso, você prove que eu sou. Não é assim. E pá. Pronto. Aí entrou a nova diretoria e o Sintep hoje não existe mais. Né? É melhor baixar a cabeça para não perder a razão ou ir para confusão e manter a sua razão? Ir para confusão, para luta. Sempre vai ser melhor, né? Ir por Dignidade acima de tudo, né, Aníbal? E ir para o combate mesmo, cara. Vocês lá no sindicato dos servidores do Detran, vocês estão agora num momento decisivo, né? Da categoria, vocês estão numa luta ali por... Como é que está lá isso? Hoje, vocês estão... até São te mandei... quantos hoje? Hoje são quantos funcionários ainda no Detran? Olha, tem os efetivos, tem aqueles que são de temporada, né? Em 2001, eu estava como auditor numa parceria que teve Auditoria Geral do Estado e Detran. Então, foi feita uma parceria e o José Brandão, que é o fiscal de renda, quando eu fiz umas 2 auditorias lá, ele ficou chateado. Inclusive, uma vez eu mostrei a sacanagem que fizeram com ele próprio. Eu não vou dizer, porque aí é antiético. Eu não vou dizer, mas fizeram uma belíssima de uma sacanagem com ele. Quer dizer, os próprios servidores do Detran, que era aquele Detran antigo,
que só tinha gente lá colocada por político, pessoas sem qualidade, sem dignidade. Isso lá embaixo ainda, ali Lá no no Pontal. Pontal da Barra. Isso lá antes de 2000. Uhum. Eu cheguei lá em 90, o Brandão assumiu em janeiro de 98, com o Ronaldo Lessa. Aí, no ano seguinte, durante 98, eu fiz umas 2 auditorias lá. No ano seguinte, aí disse, eu vou trazer você para cá. Você não vai mais fazer auditoria aqui contra a gente. Não estou contra, pô. A gente tem que levantar o que foi que aconteceu aqui. Até para dar suporte a você continuar a sua administração. Aí ele, como ele era o auditor-geral na época, era muito amigo do Ronaldo Lessa, que era o governador, que eles jogavam vôlei junto e tal, né? No primeiro mandato de Ronaldo? Foi no primeiro. Eles jogavam vôlei junto, nessas coisas, né? Era o Saulo, infelizmente faleceu. Aí o Brandão chamou, aí escolha quem você quer. Aí, não, quero o Aníbal e mais uma pessoa. Aí fui eu, aí eu lembro que o Saulo disse, Aníbal, aí tinha o filho dele lá, recém-formado, que a gente chamava ele de Saulinho, disse, Aníbal, leve o meu filho, que você já tem experiência, tudo, para ele adquirir experiência e tal. Eu digo, tudo bem, numa boa, bicho. Aí levei e tal. E o Brandão levou um professor do SESMAC, mas o responsável pela auditoria era eu, no caso. Bom, aí veio a história do concurso e aquele pessoal que a gente chama de remanescentes, que era o pessoal que estava lá, eles achavam que depois do concurso eles iam continuar e eu dizia, como auditor do Detran, dizia, olha, ou vocês vão se esforçar, se convençam que vai ter um concurso e quando abrir vai vir gente de todo o país para cá, tá certo? Se convença que se vocês não passar, vocês vão sobrar. Não sei o quê. Aí foi, aí eu conversei com o Brandão, a gente tinha um curso, naquela época chamava curso Sarmento, e o Detran contratou o curso para dar aula para esses remanescentes, coitados, que estavam lá pendurados em mandato de deputados. Aí dava onde, dava alimentação, estudo de graça, mas mesmo assim eles achavam que não precisava, que eles iam continuar. Quantos se interessaram pelo curso e quantos foram aprovados? Da turma toda que tinha lá, quando chegou as provas que a empresa foi corrigir, dos 80, 90, ficaram 16 pessoas. O resto tudo foi renovado. Enfim, nós precisávamos, naquela época, nós precisávamos de 400 pessoas para tocar o Detran, numa boa, tranquilo. Aí do concurso, só passou, no concurso não chegou a 300. Aí teve esses 16 remanescentes e o resto, qual foi a saída? Aí, Brandão, tem uma saída. Na época, o Ronaldo Lessa abriu uma empresa, fundou um órgão, que eu não estou conseguindo, que ele pegava todo aquele pessoal que estava sobrando em secretarias e juntava naquele órgão para exatamente ceder para os outros órgãos que estivessem precisando. É o que a gente chamava de redistribuição. E como eu era da saúde, da Secretaria de Saúde, mas estava à disposição da auditoria. Quando o Brandão me leva para lá, aí disse, Aníbal, eu vou formalizar um processo para você ser redistribuído para cá. Eu já estava lá, desde 99, 2 anos, quase 3. Aí eu ajudei, dava aula, eu lembro que eu dava aula, tinha aquele SESC Senat ali na Serraria, dia de sábado eu ia para lá para dar aula para o pessoal, para que eles se enquadrassem, mas não deu jeito, pronto. Aí houve redistribuição, aí eu fui para lá em julho de 2002, redistribuído, efetivo, no caso, né? E nós éramos 300 que passou, mais uns 16, mais esse redistribuído, ficamos uns 400.
pessoas. Hoje nós temos 199, 195. Menos da metade, né? Porque... E isso acarreta. Como é que está hoje com a questão de tecnologia e tudo mais? Tem gente acumulando função, não tem? Como é que está isso lá no Detran hoje? Bom, vamos lá. Então, muita Tem gente... expectativa de novo concurso por lá? O governo fala disso ou não? Desde 2016, inclusive um do embate nosso com o Renan Filho foi essa história. Uhum. Ainda, governador, o senhor precisa fazer um concurso para o Detran, meu amigo. Já tem 16 anos que não foi feito concurso no Detran. E o pessoal está envelhecendo e tal. Então, mas eles encontraram um meio, que é o meio errado, que é encharcar o Detran com serviço prestado, cargo comissionados, pessoas que a gente sabe que são nomeados, mas que não vai lá. É uma luta. Juntando isso tudo, dá esse 195 ou 195 são os efetivos? Perfeito. Juntando tudo, hoje, se for buscar todos aqueles que estão nomeados para lá e que não vão, chegam às 500 pessoas, bicho. Nossa. Chegam às 500 pessoas, entendeu? Infelizmente. Agora, eles partiram e chamaram o pessoal do ITEC desde da época do Coutinho. Tem uma turma do ITEC lá no Detran que eles foram responsáveis de modernizar o órgão. E realmente, para você ter uma ideia, hoje, o Detran é um dos Detrans, o de Alagoas é um dos Detrans mais atualizado e mais desenvolvido do país. Vem gente do Rio, de São Paulo, para ver como é que funciona aqui. Como é que funciona lá? Aí, bora lá ver. Então, mas é muita luta. Eu lembro em 2020, 2021, a gente pleiteando o concurso, ia fazer 20 anos do concurso e nada. Em 2020, o segundo mandato do Renan Calheiros, filho, e ele disse o seguinte, e a gente peitando, porque, na realidade, o Detran é o segundo órgão mais arrecadador que tem no Estado. Primeiro é a Cefaz e segundo é o Detran. Então não se justifica um órgão superavitário como é o Detran, ele passar por dificuldades, por conta de querer economizar dinheiro, onde a gente sabe que o dinheiro era desviado e é desviado ainda. Bom, a pressão foi tão grande que o Renan Calheiros disse o seguinte, eu estou preparado para vocês ficarem, o Detran ficar 20 dias de greve, ou 40 dias de greve. Rapaz, faça isso não. Não, vocês não querem acordo, também não vou chegar onde vocês querem. Tá bom, tá certo. Deflagramos a greve. Quando passou dos 40, nós ficamos 45 dias de greve. Aí ele chamou a gente para conversar, deu uma melhorada, mas não chegou a tanto que até hoje não teve concurso do Detran. O Paulo Dantas entrou, primeira gestão dele, o primeiro ato dele foi lá no Detran, se eu quero conhecer o Detran, não sei o quê, pererei, parará, vai ter o concurso. Mas até hoje, nada. Já tem 2 anos que o cara está lá e nada. E já está perto de sair, né? Pô. Vamos ver como é que fica isso. Por falar em sair, Aníbal, estamos encerrando nossa conversa aqui. Obrigado por ter vindo aqui. Muitas histórias bacanas. Cara, faltou muita coisa ainda para tratar, porque o tempo é tão exíguo, né? Mas a gente vai... espero que numa próxima churrascada a gente possa tratar melhor. Só para a gente encerrar, tem mais algum projeto? Está vindo outro projeto de livro por aí? Tem. Vai falar sobre o quê? Sobre coisas da justiça que nos causam muita injustiça. Olha, coisa inclusive, boa. Ela foi uma das que revisou. Eu fui para o Rio de Janeiro, deixei com ela. Ela que você diz é a sua esposa, né? É, a minha companheira ali. Tudo bem. E ela, ontem a gente sentou e disse, Aníbal, mexe aqui, muda aqui, melhore aqui, faça assim, desse jeito. Aí... Já tem data para publicação? Não, porque
Rapaz, quando eu penso em finalizar, parece coisa diferente. Uhum. Ontem mesmo eu entrei na internet e aí botei lá, abusos da justiça. Aí uma jornalista do UOL de São Paulo, bicho, ela publica uma matéria onde eu vi 22 juízes, principalmente de Rondônia, em dezembro, os caras teve alguém que recebeu mais de 600 mil reais, cara. É isso aí. É um escândalo nacional, né? Se transformou num escândalo nacional e está sendo bem discutido isso aí no país inteiro. Eu não vou deixar não aqui na nossa Alagoas. Já vai atualizar, né? Já vou. Então estamos dando aqui em primeira mão isso aqui, né? O seu novo livro. Primeira mão. Coisa boa. E vou botar, inclusive, como eu tenho a referência da pessoa e o nome, vou botar, inclusive, de onde é, o salário que ele recebeu. Não se pode, para você, por exemplo, você é funcionário do administrativo, por exemplo, do governo. Às vezes você tira férias, você vai e volta, o Estado não depositou o terço de férias. Aí chegam uns caras desse, porra, em dezembro, de um salário de 40, a Constituição diz que tem um teto de 44.600 pau, e o cara recebe 700 mil, como é que pode? Ah, foi gratificação disso, foi isso aqui, foi isso aqui, foi isso aqui. Que é isso, rapaz? Deixa disso, deixa de escândalo. Quer dizer, uma coisa dessa a gente não pode deixar de colocar, não, porque... Jamais. Né? Porque é muito triste isso, cara. É uma afronta com a sociedade, com o Brasil. Eu estava dizendo a ela, milhares e milhares de pessoas, pais de família, vivendo com um salário mínimo, que quando eles vão aumentar R$100, R$102, é uma polêmica, é o fim do mundo, não sei o quê. Agora, para eles, foram 2 bilhões, 180 milhões que esses caras levaram só no mês de dezembro, cara. É a famosa história do primeiro meu pirão. Farinha é pouca, né? É. Farinha Mais uma vez, obrigado. Eu começo com um brinde e termino com um brinde também. Ok. Sucesso para um amigo nessa jornada aí toda. E espero qualquer dia desses a gente poder conversar um pouco mais. E agora que eu vou me aposentar mesmo, que eu vou fazer 75 em novembro, aí só tem 2 caminhos para mim, é a compulsória ou expulsória. Aí eu tenho que ir para a compulsória, porque se eu for para a expulsória eu vou perder. Legal. Aí eu vou para a compulsória. Bacana. Aí já disse a ela, vai ter tempo, né? Vai ter tempo para caramba. Aí já disse a ela, aí eu vou, já tenho um violão, vou aprender a tocar, de repente eu pego essas músicas aí e vou botar música nessas letras. Isso, aí jogar a melodia em cima, né? Aí eu vou aprender a tocar violão para passar o meu tempo. Muito bem. E escrever mais. Coisa boa, sucesso. Mais uma vez, obrigado. Vou parar porque eu tenho 2 irmãos que estão com Alzheimer lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é a falta de uso do cérebro e eu não quero chegar a esse ponto aí. Não vai não, com fé em Deus, não vai por não. isso que eu vou exercitar sempre a mente. Pô, não Muito tem bem. melhor do que você tocar, de criar arranjos e escrever uma coisa boa. Você vai trabalhando sempre a mente. Valeu, Aníbal, um grande abraço, obrigado. Um grande abraço para você também que nos acompanha aqui no nosso Rodízio de Ideias. Não esquece de, se ainda não é inscrito, se inscrever, deixa o seu like, compartilha isso aí com a sua família, com seus amigos. Sempre na quinta-feira, 19 horas, um episódio novo aqui do nosso canal Rodízio de Ideias. Um grande abraço, obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. Tchau e até lá.